Oi, a Santa Paz de Deus, tudo bem com você? Espero que sim. Comigo está tudo certo, graças a Deus. Vamos então iniciar mais uma aula aqui do volume 2. Hoje nós vamos trabalhar a página 28, tá bom? Onde vai explicar sobre compasso composto. É, Só lembrando aqui que eu tô com o volume 2, o mais atual, tá? O atualizado, que é a segunda versão. Se o que você utiliza aí nos seus estudos for a primeira versão, pode ser, tá? Que tenha algum desencontro, assim, alguma escrita diferente, é, só que o sentido é o mesmo, tá? Então, conforme eu vou explicando aqui, você vai conferindo aí no seu, se caso o seu for a primeira versão, né? E lembrando que a primeira versão é aquele da capa toda alaranjada, tá? A segunda versão é aquela capa branca, né? Dali de alguns detalhes laranja. Certo, então vai conferindo no seu, vai vendo se tem alguma diferença ou não, se tiver certinho, ok, tá? Beleza? Então vamos iniciar aqui então. Vou abrir aqui o meu arquivo do volume 2 para a gente começar as explicações. Tem em mãos também o seu MSA, que a gente vai fazer conferência nele, tá? Então a gente vai trabalhar o volume 2 juntamente com o MSA na parte teórica. Ok? Tudo certinho? Tem a caderno, lápis, caneta, borracha, tem mãos, tá? Volume 2, MSA, tudo certinho e vamos iniciar. Página 28 se trata de compassos compostos. O que são compassos compostos? São constituídos por um conjunto de tempos compostos, ou seja, cada tempo se subdivide em três partes, ou seja, a subdivisão binária. Quando a gente estudou o compasso simples, nós vimos que lá a subdivisão é binária, ou seja, o tempo dividido em duas partes. Já o compasso composto será um tempo dividido em três partes, que é a subdivisão ternária, tá? Então, em cada tempo, a gente vai encaixar três movimentos, né? Três partes de tempo, três figuras, tá? A unidade de tempo desses compassos será sempre uma figura pontuada, pois são necessárias três figuras para formar um tempo composto. Por isso, a unidade de tempo dos compassos compostos não vem indicada na fórmula de compasso. Então, muita gente tem dificuldade de entender essa parte, né? Esse detalhe aqui. Quando a gente viu lá o compasso simples, o número inferior da fórmula, ele indicava unidade de tempo, né? E já aqui no compasso composto, o número inferior, ele não vai indicar unidade de tempo, tá? Vamos continuar a leitura para a gente entender melhor. Então, aqui, fórmula do compasso composto. O número superior, que é o de cima da fórmula, indica a quantidade total de figuras da subdivisão. E o número inferior é o número representativo da figura da subdivisão. E são os mesmos números dos compassos simples. Porém, aqui, esses números representam a figura que vale um terço de tempo. Então, veja bem, a gente já viu aqui que o compasso composto, ele é um tempo dividido em três partes. Então, cada figura será um terço de tempo, né? Para concluir um tempo, a gente precisa de três terços. Então, a figura que vai ser representada pelo número inferior da fórmula é a figura que está indicando um terço do tempo, ou seja, a figura da subdivisão. Ou seja, movimento também, tá? Também tá certo. Por quê? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um link para a gente ver os detalhes desse compasso composto. Só um minuto. Então, olha, vamos lá relembrar o compasso simples. Vamos pegar o compasso básico aqui, 4x4, né? Que é o que a gente mais conhece aí. 4x4. Esse número inferior, no compasso simples, ele indica a unidade de tempo. E o número superior, ele indica para nós a quantidade de tempos. Tá? E isso no compasso simples. Então, vamos supor que no 4x4, quem será a nossa unidade de tempo? A figura que é representada pelo número 4. Então, a gente tem a C mínima valendo um tempo. O número superior, ele indica a quantidade de tempos. Então, significa o quê? A gente vai ter 4 tempos dentro de um compasso.
Se a semínima é 1, então nós vamos precisar de 4 semínimas. Se eu somar as 4 juntas, que figura teremos? Uma semibreve, que vai preencher o compasso todo, unidade de compasso. Tá? Isso foi no compasso simples. Tá? Vamos, e no compasso composto agora? Vamos ver o que vai mudar aqui? Vou pegar aqui um 6 por 8, tá? 6 por 8. Esse número inferior, ele não vai indicar a unidade de tempo, ou seja, a figura de um tempo. Não. Ele vai indicar para nós aqui quem vai ser a figura da subdivisão. Ou seja, movimento. Tá? E o número superior, ele está indicando para nós a quantidade de subdivisões ou movimento. Quantidade de movimentos. Ou quantidade de subdivisões. É a mesma coisa, tá? Já já você vai entender melhor a questão de movimentos. Tá, então viu a diferença, ó? No compasso simples, o número inferior é a unidade de tempo. No composto, é a figura de movimento, de subdivisão. No compasso simples, o número superior é a quantidade de tempos. No compasso composto, é a quantidade de subdivisões ou movimento. Então, memoriza bem essa diferença, tá? De um para o outro. Certo? Vamos voltar aqui no volume 2. Nós temos aqui como exemplo um compasso 6 por 8. Tá? Então, aqui está indicando, assim, bem claro mesmo aqui, o que significa cada número. Então, número 8, o número inferior é 8, é o número representativo da figura da subdivisão. Quem é a figura representada pelo número 8? É a cocheia. Então, a cocheia será cada subdivisão, ou cada movimento, tá? O número superior, 6, indica a quantidade total de subdivisões dos tempos. Então, se a gente tem o número 6 em cima, significa o quê? 6 figuras de movimentos. Ou seja, 6 cocheias, vamos falar assim, né? Deixa eu subir aqui. Espera aí um minuto. Eu vou ter que... Só um minuto, eu vou limpar, já já eu faço de novo, tá? E no 6 por 8, número inferior, a quantidade de movimento será a cocheia, né? Então, a gente terá o total de 6 cocheias no compasso. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisões, 6 movimentos. Nós vimos que o compasso composto, a subdivisão é ternária. Ou seja, em cada tempo, nós vamos ter 3 movimentos, 3 subdivisões em cada tempo. Ou seja, em cada tempo teremos 3 cocheias, tá? Então, aqui tá o primeiro tempo e aqui tá o segundo tempo. Através desse gráfico aqui, já dá pra gente saber que o compasso em 6, ele é binário, né? Então, nós vamos ter 2 tempos compostos, tá? Então, quem vai ser a unidade de tempo no 6 por 8? Veja bem, se cada tempo é 3 movimentos, 3 subdivisões, então nós vamos precisar somar as 3 cocheias, tá? Tem como somar 3 cocheias juntas de uma vez? Não tem. Então, vamos pegar duas, tá? Vamos somar 2 cocheias, que vai dar o total de uma semínima. Sobrou uma, o que a gente faz? Desce um pontinho do lado da semínima, tá? Então, a semínima sozinha é 2 movimentos, com um ponto, 3 movimentos. Então, a semínima será a nossa unidade de tempo, semínima pontuada. Não esquece do pontinho. Então, em cada tempo, nós vamos ter uma semínima pontuada, em cada tempo, tá? Vamos lá, então, ó, no 6 movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada movimento desse equivale a uma cocheia. Cada vez que eu subir a minha mão aqui e descer de volta, eu tenho um tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque em cada tempo, nós vamos ter 3 movimentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
mínima, ela vai pegar 3 movimentos. Ela é um tempo inteiro, tá? Então, 1, 2, 3, tudo na semínima. Tá, 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 tá. Cocheia. Tá, 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 tá. Então, muitas pessoas confundem e acham que esse número inferior da fórmula do compasso composto, a cocheia vale um tempo. Não, cocheia não é um tempo. Cocheia é um movimento, tá? Uma subdivisão. Quem vai ser um tempo é a semínima pontuada, tá? Agora, vamos encontrar quem é que vai preencher o compasso todo? Unidade de compasso? Ó, se no compasso nós vamos ter duas semínimas pontuadas, vamos somar as duas juntas. Semínima mais semínima, mínima. E acrescento o ponto. Tá bom? Então, quem vai preencher o compasso inteiro no 6 por 8 é a mínima pontuada. Vamos conferir no MSA? O que que o MSA explica para nós sobre isso? Movimento em 6? Isso, vamos lá. Aqui no MSA, na página 48, tá? Fórmula de compasso em 6. A fórmula de compasso em 6 é aquela em que o número superior tem o número 6 e o número inferior indica a figura musical que representa cada pulso ou movimento. No inário, temos as fórmulas de compasso 6 por 8 e 6 por 4. Mais uma coisa eu quero que você tenha em mente. No nosso inário, só tem o compasso 6 por 8 e 6 por 4. Só que existem outras fórmulas. Existem outras fórmulas. Então, o que acontece? A gente não pode ficar preso somente no inário. Você tem que ter a curiosidade de explorar conhecimentos. Tá? Então, pode ter 6 por 16, 6 por 32. Tá? Então, existem variadas fórmulas em 6. Tá bom? Daqui a pouco, nós já vamos explorar algumas fórmulas, tá? Vamos voltar aqui. Então, olha, a fórmula de compasso 6 por 8 determina que o compasso terá 6 pulsos e que a colcheia, que é a figura de número 8, representa cada pulso ou movimento, tá? Então, é aquela mesma explicação que eu acabei de dar ali atrás, tá? Um minuto atrás. Mesma coisa. Então, o compasso terá 6 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pulso, cada movimento será representado por uma cocheia. Certinho? Continuando. A fórmula de compasso 6 por 4 determina que o compasso terá 6 pulsos e que a semínima, que é a figura de número 4, representa cada pulso ou movimento. Então, o que vai mudar vai depender de qual é o número inferior da fórmula de compasso, tá? Se é o 6 por 8, é a cocheia que representa o movimento. Se é no 6 por 4, é a semínima. E assim sucessivamente. Tá? Então, voltando aqui. Tá? Então, aqui a gente tem no 6 por 8, a cocheia é o movimento. A semínima pontuada, a unidade de tempo. E a unidade de compasso, mínima pontuada. Tá? Vamos conferir em um hino? Deixa eu achar aqui um hino 6 por 8 para a gente conferir. Isso, aqui a gente tem o hino 47. Veja bem, ele é um 6 por 8, tá? A cocheia representa o pulso, um movimento, né? Uma subdivisão, cada cocheia, ó, um movimento. Nós temos a semínima com 2 movimentos, né? Deixa eu trocar a cor aqui, porque mudou de figura. Semínima com 2 movimentos, ó. Semínima sem ponto, tá? Semínima lisa, sem alteração. Semínimas com 2 movimentos. Nós temos a semínima pontuada com 3 movimentos, que vai ser a figura de tempo, unidade de tempo, tá? Semínima pontuada com 3 movimentos, que é a nossa unidade de tempo, que é a semínima pontuada, 3 movimentos. E nós temos, vamos ver aqui mais o que tem. Mínima pontuada, encontrei uma aqui, olha aqui embaixo. Mínima pontuada. Percebeu que a mínima pontuada ficou sozinha aqui no compasso inteiro, ó, na voz do baixo? Porque ela é a figura de compasso, de unidade de compasso, né? Olha, outra aqui, ó.
6 movimentos só em uma figura, tá? Então é bom você fazer essa análise, ver certinho. Outra aqui, ó, figura de compasso inteiro, tá? Faz a análise, anota, vai fazendo a contagem. Muito interessante, tá bom? Certinho? Vamos retornar aqui para o MSA. Continuando, né, as explicações, nós temos aqui. Os números superiores dos compassos compostos mais usados são 6, 9 e 12. Quando nós temos um compasso que o número 6 é o superior, nós temos um compasso binário composto. Se for o número 9, é um ternário composto. Se for o número 12, quaternário composto. Tá? Tem uma matemática que a gente faz, uma continha que a gente faz, que facilita bastante você descobrir se ele é binário, se é ternário ou quaternário, tá? Mais à frente a gente vai trabalhar essa parte para você entender certinho, tá? Mas só de olhando essas explicações aqui do próprio volume 2, já dá de entender bem, né? O que significa cada número desse aí. Certo? Então, nos números inferiores, nós podemos ter qualquer número, né? Então, número 2, número 4, número 8, 16, 32, 64, que é o número correspondente às figuras, né? E no número superior, 6, 9 e 12. É os compassos compostos que nós utilizamos aqui no nosso estudo no Inário CCB, certo? Então, aqui nós temos um gráfico desenhado, detalhado, do que vai representar o compasso 6 por 8, unidade de tempo semínima pontuada, 6 subdivisão, né? A colcheia representando a subdivisão, tá? Então, aqui nós temos 2 tempos, né? Porque se você pegar 6 colcheias e dividir ao meio, 3 para cá, 3 para cá, a gente tem 2 tempos compostos. Portanto, nos compassos compostos, os números que compõem a fórmula de compasso indicam as figuras da subdivisão, certo? Atividade. Identifique o tipo de compasso nos hinos 8, 120, 178 e 454, certo? Aí você vai ali no seu inário, faz essa atividade aqui e manda no meu PV, tá bom? Para me ver certinho o que você colocou lá, tá? Certinho até aqui? Na próxima página, nós temos aqui uma tabela identificando as diferenças de um compasso simples para um compasso composto. Então, observe no quadro abaixo as principais diferenças entre os compassos simples e composto. Tá. No compasso simples, a unidade de tempo é um valor simples, não tem figura pontuada, né? A unidade de tempo é simples. Já no composto, a unidade de tempo é um valor composto, ou seja, tem uma figura pontuada. Por quê? Não existe figura sozinha de 3 tempos ou 3 movimentos. Não existe. Não existe, tá? Então, ela precisa ser pontuada. Por isso que já fala compasso composto, porque a figura não fica sozinha, tá? Ela é composta por um ponto ao lado direito. No compasso simples, a unidade de tempo vem representada pelo número inferior. Já no composto, a unidade de tempo não vem representada pelo número inferior, tá? Essa é a diferença. No simples, número inferior, unidade de tempo. No composto, número inferior, figura de movimento ou subdivisão. Continuando. No compasso simples, o número superior indica a quantidade de tempos. Já no compasso composto, o número superior indica a quantidade de figuras em que foi subdividido o compasso, né? Então, se for 6, 6 subdivisão. Se for 9, 9 subdivisões. Se for 12, 12 subdivisões, e assim por diante, tá? No compasso simples, o número superior é 2, 3 ou 4. No compasso composto, o número superior é 6, 9 ou 12. No compasso simples, o número inferior indica a figura que vale um tempo, né? A UT, figura da divisão. No compasso composto, o número inferior indica a figura que vale 1/3 da unidade de tempo, que vai ser a figura da subdivisão ou figura de movimento, tá? Então, aqui tá todas as diferenças de um compasso simples para um compasso composto. Então, aqui tá um exemplo. Num compasso simples, olha, se a gente tiver aqui uma unidade de tempo semínima, a subdivisão é binária. Compasso simples, não esqueça, tá?
Compasso simples, a subdivisão é em duas partes, binária. Então, se eu dividir a semínima no meio, nós vamos ter duas figuras de subdivisões, né? Duas cocheias. Se a gente pegar essas cocheias e dividir ao meio novamente, nós vamos ter a figura da subdivisão, que será 4 semicocheias. No compasso composto, a unidade de tempo é uma semina pontuada. A subdivisão é ternária, então você vai subdividir ela em 3 partes. E a subdivisão vai ficar com 6 figuras, tá? De metade de um movimento. Certinho? Então, tá aqui as explicações da unidade de compasso, tá? No próximo vídeo, nós vamos pegar bem detalhado aqui, fazer junto com você os compassos compostos, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, a gente vai explorar os compassos compostos aqui no próximo vídeo. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Aguardo você na próxima aula. Até já!